Transformers: A Era da Extinção 2014 é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers, dirigido por Michael Bay. Essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers: A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers: A Era da Extinção 2014 é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers, dirigido por Michael Bay. Essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron.
Apesar das críticas mistas, Transformers: A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers: A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers: A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers: A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo,
que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, a Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, a Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, a Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, a Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, a Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, a Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, a Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas,
pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots,
incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua.
À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers.
O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers.
Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers: A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers: A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers: A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares.
Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante.
Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, a Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, a Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco.
O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha.
As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua.
À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers.
O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers.
Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers: A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers: A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers: A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers: A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers: A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares.
Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante.
Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, a Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, a Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco.
O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas. Transformers, A Era da Extinção, 2014, é o quarto explosivo capítulo da franquia Transformers. Dirigido por Michael Bay, essa aventura de ficção científica repleta de ação apresenta um novo elenco humano liderado por Mark Wahlberg e traz de volta os Autobots favoritos dos fãs, como Optimus Prime, junto com os poderosos Dinobots. Com batalhas de tirar o fôlego e visuais impressionantes, é um filme obrigatório para todos os fãs de Transformers. Dirigido por Michael Bay, Transformers, A Era da Extinção é o quarto filme da franquia de sucesso Transformers. O longa funciona como um soft reboot, apresentando um novo elenco humano enquanto continua a grande batalha entre Autobots e Decepticons. A história acompanha Cad Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, um inventor em dificuldades que descobre acidentalmente Optimus Prime escondido após a devastadora batalha em Chicago de Transformers, o lado oculto da Lua. À medida que Cad, sua filha Tessa, Nicola Peltz, e seu namorado Shane, Jack Gaynor se envolvem no conflito, eles descobrem uma conspiração governamental liderada por Harold Attinger, Kelsey Grammer, que deseja eliminar os Transformers com a ajuda de um mercenário Transformer, Lockdown. O filme apresenta um novo grupo de Autobots, incluindo os tão esperados Dinobots, que trazem um poder pré-histórico para o campo de batalha. As sequências de ação são enormes, visualmente impressionantes e cheias do estilo explosivo característico de Bay. Embora o filme tenha recebido críticas mistas a negativas, principalmente pelo tempo de duração quase 3 horas, pelo espetáculo exagerado e pelo enredo raso, foi elogiado pelos efeitos visuais, ação e pelo novo elenco. O público, especialmente os fãs de Transformers, adorou as batalhas grandiosas e a introdução de Grimlock e dos Dinobots. Transformers, A Era da Extinção é um filme de ação sci-fi voltado para o espetáculo, que cumpre a promessa de robôs gigantes, explosões e CGI impressionante. Apesar de críticas à história e ao ritmo, continua sendo um capítulo importante na saga Transformers, principalmente por seu sucesso de bilheteria e pela introdução de novos personagens como os Dinobots e Galvatron. Apesar das críticas mistas, Transformers, A Era da Extinção se tornou um sucesso global de bilheteria, arrecadando mais de 1,1 bilhão de dólares. Com ação intensa, CGI impressionante e novos personagens como os Dinobots e Galvatron, o filme prepara o terreno para o próximo capítulo da saga Transformers. É uma aventura emocionante para quem ama robôs gigantes e batalhas épicas.